Ora, portanto, o David vai enviar o diagrama. Jaime, Edson, a Diana, a Inês. Enviem então o vosso diagrama também. Ora, então, deixa-me ver aqui o do David e depois já vamos. Ok, tem aqui o do David e o do Jaime. Portanto, já agora deixem-me também ter aqui como suporte o nosso enunciado, de forma a também conseguirmos seguir estas, estas Consegue coisas. ver a imagem? É que aqui no anexo aparece um pouco desfocada. Por exemplo, Não, o PC está lá tá ok. vai permitir. Tá ok. Deixa-me então também partilhar o meu ecrã, não é? Depois estamos a ver todos por aqui. Mas sim, consigo ver por aqui. Bem. Ora, então deixa-me só agarrar aqui o nosso enunciado também. Até posso abrir aqui no notepad e termos aqui o enunciado. Isso é mais simples. Ok. Então vamos fazer aqui desta forma. Portanto, nós vamos separar até pouco. Grupo é caracterizado pelo seu nome. Portanto, vamos começar por esta parte de a galeria mantém informações sobre os artistas, os seus nomes, locais de nascimento, cidade e país, idade e estilo de arte. Para cada obra de arte é necessário saber o artista, o ano em que foi feita, o seu título, o seu tipo de arte, por exemplo, pintura, litografia, escultura, fotografia e o seu preço. As obras de arte também são classificadas em grupos de vários tipos, por exemplo, retratos, naturezas mortas, obras de Picasso ou obras do século XIX. Uma determinada peça pode pertencer a mais do que um grupo. O grupo é caracterizado pelo seu nome. As galerias mantêm informações sobre clientes, cada cliente mantém o nome da pessoa, endereço completo e os artistas e grupos de arte que o cliente tende a gostar. Portanto, então o que é que nós vamos ver? Vamos olhar aqui para a entidade dos clientes, já que é mais simples. Portanto, nome da pessoa, endereço completo. Tu tens nome, telefone e endereço completo, sim, com o desdobramento depois aqui com outras tabelas auxiliares. Depois temos aqui a necessidade de termos quais são os artistas e os grupos de arte que o cliente tende a gostar. Aquilo que tu queres na prática não é uma tabela apenas. Tu tens que fazer uma relação entre o cliente e os artistas que ele tende a gostar através de uma chave composta e tens que fazer uma mesma tabela de relação entre o cliente e os grupos que o cliente gosta. Okay? Portanto, não é apenas com uma tabela que nós fazemos isto. Para os artistas temos então nome, data de nascimento, o seu endereço e cidade ID. Aquilo que nós queríamos então para os artistas era justamente isto: o nome, o seu local de nascimento e cidade e país. E fizeste bem em desdobrar a cidade e o país desta forma. E depois o seu estilo de arte. Pronto. Isso é que nós não temos aqui nos artistas. Relativamente a obras, é necessário saber o artista. Ok, colocaste aqui, mas repara que, entretanto, tu tens na obra qual é que foi o artista, e isto tu tens aqui, o ano em que foi feito, portanto, este ano também faz parte aqui das obras. Depois, o que é que nós temos? O seu tipo de arte, isto sim, tens aqui, o ano é que, pelo que eu estou a ver, não está aqui. Tens o tipo e o seu preço em décimo. Contudo,
o seu, o seu estilo, não é? Deve pertencer ao artista, neste caso, e não necessariamente à obra. Mas eu consigo perceber as duas vertentes, ou seja, colocares o estilo na obra também não me parece, embora não vá de acordo com aquilo que o enunciado pede, não me parece incorreto, porque tu podes ter um artista que faz uma obra de um determinado estilo e depois faz uma outra obra de outro determinado estilo. Portanto, também é uma coisa válida. Entretanto, o que é que nós tínhamos também aqui que uma obra pode ter então mais do que um grupo. E isto é que nós teremos de ter uma tabela de relação entre as obras e os grupos. Okay? Temos o teu grupo e depois aquela obra pode pertencer a mais do que um grupo ao mesmo tempo e ser caracterizado pelo seu nome. E essencialmente é isto. Portanto, já vimos os clientes, já vimos as obras, há só aqui algumas relações que realmente não estão ok, como o cliente e os artistas favoritos e os grupos favoritos, a questão das obras pertencerem a vários grupos e pronto, depois é aquela questão do estilo que tu colocaste nas obras em vez do artista, mas essa eu vou considerar que está correta porque a tua linha de raciocínio faz sentido também. Ok. Pronto. Essencialmente é este. Ok. Obrigado então também, David, pela partilha. Vamos ver então aqui o do Jaime. Portanto, Só uma dúvida. diz. O if é mesmo uma parte da chave composta, né? Pronto, é da relação da Sim. cliente. Sim. Ou seja, cliente relacionar com os grupos favoritos e outra com os artistas favoritos. Depois os grupos ter realmente uma tabela com o grupo ID e o nome do grupo e depois tu teres uma tabela intermédia entre os grupos e as obras de forma a teres um grupo com N obras, uma obra com N grupos. Ok, obrigado. Nada. Vamos ver então aqui só o do Jaime. Vamos ver primeiro o cliente, portanto, nome, endereço completo, com localidade, concelho e distrito. Boa. Entretanto, o que é que nós temos também? Artista, cliente, para termos os favoritos entre o cliente e os artistas. Portanto, um artista ter vários clientes como seus fãs, entre aspas, e um cliente ter vários artistas como favoritos. Portanto, esta tabela resume bem isso. Entretanto, tu tens também aqui o artista e o estilo de arte. O artista tem o nome, a cidade de nascimento, ano de nascimento e um ano de morte, caso aplicável, não é? E podemos depois ter a idade através destas duas datas, 2 anos pelo menos. Entretanto, cidade e país também corretamente normalizado. A questão do artista, não é? Termos aqui o seu estilo de arte, tu colocaste mais do que um, justamente pelo motivo que estávamos a falar anteriormente, que podíamos ter obras de um determinado estilo e depois de um outro estilo mais à frente na sua carreira, ou mesmo que seja em simultâneo, portanto, não quer dizer que esteja sempre ligado a um estilo apenas, então tu colocaste aqui mais do que um. Ok, portanto também é uma boa abordagem. Entretanto, o que é que nós temos? Estas tabelas já vimos. Temos a relação entre o artista e a obra. Portanto, uma obra pode pertencer a vários artistas. Não era aquilo que nós precisávamos também. Portanto, foi aqui uma funcionalidade extra. Para já tínhamos aqui que as obras tinham aqui qual é que é o seu artista, não é? Mas colocaste aqui uma tabela de relação entre as duas, ou seja, as duas coisas, não é? Portanto, às vezes pode acontecer uma coisa deste género, tal como vimos naquele exercício
da loja de música. Tínhamos um determinado produto que, pronto, poderia ser uma colaboração entre dois artistas diferentes. Aqui fizeste justamente a mesma linha de raciocínio. Portanto, é uma funcionalidade extra, precisávamos apenas de ter ou seja, fazer uma relação de 1 para n, colocaste n para n, mas corretamente, portanto, boa também. Entretanto, a obra, o que é que nós temos? O seu grupo, não é? Pode pertencer a vários grupos. Entretanto, temos então aqui mais o quê? Onde é que ela está? A obra. Ou seja, termos então o artista, isto já vimos, o ano em que foi feita, o seu título, também tens ali, o seu tipo de arte, e lá está, sendo um texto que se repete, colocaste aqui uma tabela nova como tipo de arte corretamente, e também o seu preço, que está aqui como um décimo. Portanto, está certíssimo. Depois, aquela questão de as obras de arte também são classificadas em grupos de vários tipos, como temos aqui, e que uma determinada peça pode pertencer a mais do que um grupo. Portanto, temos grupos de arte e temos também as obras. Não é? Portanto, relacionamos as duas coisas desta forma. Só há uma coisa que está em falta aqui, que é, para cada cliente, a galeria mantém o nome da pessoa, endereço completo e os artistas e grupos de arte que o cliente tende a gostar. Portanto, deveria existir uma tabela deste género entre o cliente e o grupo de arte. Okay? Para poderes relacionar as duas coisas. Fora isso, está corretíssimo. Ok. Nada. Então, a seguir temos o do Edson. Ora, grupo, cliente, artista e obra de arte. Portanto, a obra tem um nome, um título, um tipo de arte. Este deveria estar então aqui normalizado com uma tabela auxiliar. O ano, o preço, o ID do artista. Para o artista tens o nome, cidade e país. Isto deveria estar normalizado em duas tabelas diferentes e passar só um cidade ID. A idade, nós não devemos ter a idade de uma determinada pessoa, devemos ter a data de nascimento e calculamos a idade dinamicamente, porque hoje a pessoa tem 20 anos e amanhã faz 21, então isto fica desatualizado. O estilo de arte deveria estar então normalizado aqui também numa outra tabela. O artista não tem cliente, esta relação aqui não existe de todo. Depois, ID do cliente, nome completo e o ID do grupo e liga aqui ao cliente. O grupo acaba por estar ligado à obra de arte e simultaneamente ao cliente através de uma tabela de relação. Portanto, era aquela tabela que eu estava a dizer há pouco que o Jaime deveria ter colocado aqui, ou seja, entre esta e esta. Portanto, sugiro olhares para este exemplo que aqui está, entre o cliente e o artista, desta forma, porque não é uma relação de 1 para n, assim como olhar para a relação entre um cliente e a obra, e falta aqui uma tabela, que é coisa parecida com isto que está aqui. Depois temos então o da Inês. Nada. Depois temos o da Inês. E o da Inês, vamos começar aqui pelo cliente, portanto, nome, morada completa, com a localidade, concelho e distrito, certíssimo. Depois vamos ter aqui uma relação entre o cliente e o artista através de cliente favorito, portanto, cliente-artista, com uma tabela aqui de relação, boa. O artista tem então um nome, local de nascimento, atenção, a idade também não poderia ser um date time, não é? Mas, ou seja, não devia se chamar idade, se chamar no máximo data de nascimento, e podemos ter a questão de ter um artista que já tivesse falecido. Entretanto, portanto, devíamos ter aqui outro campo. Entretanto, o estilo ID, que tu vais, entretanto, estar aqui a relacionar. Eu depois já vou ver o que é isto aqui deste género. Mas, entretanto, temos o local de nascimento com a cidade e o país ID. Ok? Eu acho que isto, em vez de chamar local de nascimento, podia chamar cidade.
não vejo problema, mas depois está relacionado aqui com o país também corretamente. Agora, obras de arte. Título, o artista que fez, o ano da concepção da obra, a categoria a que pertence, esta categoria, na prática, aquilo que tu querias era o seu tipo de arte, não categoria que possa ser confundida com os grupos de arte, ok? Mas pronto, eu percebo o que é que queres fazer aqui e o seu valor unitário. Depois, nós temos aqui um cliente grupo histórico, nome, género, ID. Depois o género ID tem o nome, o estilo, a técnica e função. E que depois este grupo histórico pode estar no obra arte grupo histórico. Portanto, a relação entre a obra de arte e o grupo, a relação entre o cliente e o grupo de arte. Ok. O que é que temos mais dentro de um grupo? O nome do grupo, assim como um género que vai dar a este grupo aqui um nome, a técnica e função, e ter também um estilo ID que o próprio artista também pode ter. A minha ideia era tipo, criar um género de ficha técnica da obra, mas depois não sei se fiz corretamente. É assim, tu aqui acabaste por não fazer necessariamente uma ficha técnica de uma obra, porque estás a colocar estas informações naquilo que é um grupo de arte. Ou seja, tu estás a dizer que todas as obras que estiverem relacionadas com este grupo de arte têm estas características. Ok. Ou seja, não é necessariamente errado. Agora, o que pode acontecer é a obra de arte estar em dois grupos e eles terem duas técnicas completamente distintas. E se calhar tu, para a mesma obra de arte, passas a ter dois registros de técnica distinta. Agora, Daqui a solução seria dividir então o grupo separadamente do resto. eu colocava esta informação de técnica e função, etc., ligado à obra de arte. Só mesmo porque podíamos, com esta estrutura, se não tivermos cuidado, não quer dizer que aconteça forçosamente, se não tivermos cuidado, podemos ter uma obra que tem duas técnicas diferentes e completamente incompatíveis porque estão dentro do mesmo grupo de arte, ok? É mais por aí. Não quer dizer que aconteça, mas pode abrir essa possibilidade. Mas a ideia é boa, ok? É uma boa ideia de complementarmos a obra de arte com mais informação. Okay? De resto, parece-me estar ok. Ora é essa. Entretanto, eu acho que já vimos todos os diagramas já. Entretanto, os que vocês deixaram aqui no chat já estão todos. Entretanto, a Diana enviou aqui mais um. Vamos ver este também. Ora, então, o que é que nós temos? Vamos começar pelo cliente, que é sempre aquela entidade mais simples, em que temos o ID do cliente, o nome do cliente e o ID do endereço. Ok, tu dividiste endereço, o nome da rua, tem um código postal, o código postal depois tem uma cidade, tem um país. Ok, pronto, e depois estás a fazer, ok, já percebi o que quiseste fazer, este endereço completo vais dar na mesma da cidade e do país ao artista. Atenção que isto depois tem aqui um problema, mas já lá vamos. Depois, o que é que o cliente faz? Liga com um cliente artista para nós termos a relação entre os clientes favoritos e os artistas que o cliente tende a gostar, não é? Assim como a ligação entre os grupos de arte que o cliente quer também estar como favorito. Portanto, cliente-grupo, ID-cliente, ID-grupo. Até aqui tudo certo.
Agora, vamos olhar aqui para o próprio artista. O artista tem um ID de artista, nome, a idade, pronto, foi aquela questão que eu já tinha dito anteriormente, não devemos guardar a idade, mas sim as datas de nascimento e falecimento, caso aplicável. O estilo de arte, isto não deveria estar numa tabela, não deveria estar assim num campo, deveria estar numa tabela, porque é texto que se repete. E depois o que é que eu estava a dizer que tinha um problema? É esta ID cidade e ID país. Eu, se souber o ID da cidade, eu sei imediatamente o ID do país. Portanto, não há grande necessidade de eu passar essa informação para aqui, porque senão eu tenho a possibilidade de passar uma cidade e um país que não existe. Okay? Eu não posso passar a cidade de Nova Iorque para o país de Portugal, não é? Não joga uma coisa com a outra. Portanto, nós sabendo a cidade, temos a relação com o país. Entretanto, o artista então tem um X de obras de arte, tem um título, um tipo de arte devia estar numa tabela separada, um ano, um preço unitário e o artista que fez aquela obra, não é? Depois, entretanto, obra de arte liga também com os grupos, de forma a termos então um grupo com N obras de arte e uma obra de arte pertencer aqui a N grupos também. Portanto, no geral, está tudo praticamente correto, com a exceção de algumas tabelas por normalizar e esta ligação aqui que só deve ser feita com a cidade e não com cidade e país. De resto, parece-me bastante sólido. Não sei se têm mais algum diagrama que queiram enviar para vermos. Acho que viu de toda a gente. Portanto, viu do David, do Jaime, o Edson, a Inês e agora o da Diana. Não? Portanto, nesta fase de criação do nosso diagrama, o que nós vamos fazer é então um diagrama de entidade e relação para este problema que estivemos a ver as vossas submissões anteriormente. Portanto, a galeria mantém informações sobre os artistas, os seus nomes, locais de nascimento, cidade e país, idade e estilo de arte. Depois, temos também aqui uma indicação que para cada obra de arte é necessário saber o artista, o ano em que foi feita, o seu título, o seu tipo de arte, por exemplo, pintura, litografia, escultura, fotografia e o seu preço. As obras de arte também são classificadas em grupos de vários tipos, por exemplo, retratos, naturezas mortas, obras de Picasso ou obras do século XIX. Uma determinada peça pode pertencer a mais do que um grupo e o grupo é caracterizado pelo seu nome. Finalmente, a galeria mantém informações sobre os seus clientes. Para cada cliente, a galeria mantém o nome da pessoa, endereço completo e os artistas e grupos de arte que o cliente tende a gostar. Okay. Pronto. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos, para já, começar a enumerar aqui algumas entidades. Portanto, já vimos que a galeria mantém informações sobre artistas. Portanto, artistas serão uma das entidades. Vimos também que para cada obra de arte é necessário saber o artista e mais umas quantas coisas. Portanto, existe aqui uma outra entidade que é a obra. Entretanto, as obras de arte também são classificadas em grupos de vários tipos. E temos aqui a indicação que uma peça pode pertencer a mais do que um grupo. Portanto, existe também aqui um grupo de arte. É uma outra entidade que nós temos. Finalmente, a galeria mantém informações sobre os clientes. Portanto, temos também uma entidade cliente. Portanto, vamos relacionar o artista com as obras, com grupos de arte e com os clientes. Estas serão, digamos, as entidades assim mais simples, não é simples, mas as que nós à primeira vista temos logo
a possibilidade de identificar. Agora, o que vai acontecer é que, à medida que vamos criando estas entidades, vamos percebendo que existe a necessidade de criar algumas outras, não é? Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui em algumas delas e vamos começar a decompor. Pegar aqui no cliente. Portanto, o cliente, a galeria mantém o nome da pessoa, o endereço completo e os artistas e grupos de arte que o cliente tende a gostar. Vamos nos focar primeiro naquilo que é o cliente e com o endereço completo e o seu nome. Portanto, já sabemos que para termos o endereço completo precisamos de 3 tabelas que nós já fizemos algumas vezes, por exemplo, distrito, com distrito ID, inteiro, chave primária, o nome do distrito, vamos achar 50 e temos isto resolvido. Pronto. Depois, conselho, e aqui vamos ter o conselho ID, será um inteiro, chave primária, o nome do conselho aqui, vamos baixar 120 caracteres, por exemplo, para termos aqui uma margem maior. Pegamos estas duas questões, não pegamos, desculpa, preciso desta, que é o distrito ID. Eu preciso de relacionar um distrito com N concelhos. Portanto, vamos já ligar o distrito com N concelhos. Depois temos também a localidade. Aqui. Chave primária, tem o nome da localidade. Isto será um N baixar. Pode ser 120 caracteres também. Vai ter um conselho ID como foreign key. E já está. Pronto. E estas são as nossas 3 tabelas comuns de distrito, concelho e localidade, para termos um endereço completo. Como de costume, vamos guardar estas tabelas aqui ao lado, depois já vamos buscá-las novamente. Ora, então nós estávamos a criar a entidade do cliente. Portanto, cliente. Cada cliente tem um cliente ID, não é? O identificador de cada um deles. Depois, o que é que nós vamos ter? O nome da pessoa e o endereço completo. Portanto, o nome é texto. Portanto, nvarchar, deixar 100 caracteres para termos o nome da pessoa. O endereço da pessoa. Nvarchar, 120. E como queremos o endereço completo, aqui vamos receber o localidade ID. Tem aqui nada de novo, nada de muito surpreendente. Vamos ligar aqui à localidade e ao cliente. Pronto. Vou só buscar aqui estas 3 tabelas para ficarem um pouco mais perto para já. Portanto, estas são as informações que nós precisamos sobre os clientes. Ok. Portanto, deixar aqui de lado e vamos voltar aqui ao nosso enunciado. Vamos então eliminar o cliente e sobra-nos o artista, a obra e o grupo de arte. Portanto, esta parte do enunciado está feita. Vamos olhar agora para outra entidade relativamente simples, que será o artista. Ok. Já fazemos as outras duas.
O artista. O que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de uma tabela para os artistas, não é? Artista ID. Agora, vamos ler no enunciado o que é que pede para cada artista. Portanto, precisamos dos seus nomes, local de nascimento, com cidade e país, idade e estilo de arte. Portanto, o nome é o quê? É um texto. Repete-se? Não. Não vamos ter artistas com os mesmos nomes. Pode acontecer um caso, não será a regra, não é? Será seguramente uma exceção. Portanto, então vamos ter aqui uma propriedade de nome, nvarchar 120. Depois, local de nascimento, cidade e país. Portanto, isto é texto que se repete. Portanto, a cidade, eu vou lá ter Lisboa, montes de vezes, portanto, os artistas que eu tiver de Lisboa, e país, Portugal, vou ter lá uma série de vezes escrito. Portanto, há necessidade de normalizar a cidade e o país. Contudo, nós temos uma relação entre uma cidade e um país. Uma cidade faz parte de um país e um país tem N cidades. Portanto, há uma relação entre as duas coisas, logo nós temos que criar as duas tabelas, uma para a cidade e uma para o país, mas temos de as relacionar, saber que uma cidade pertence a um determinado país e saber que um país tem N cidades possíveis. Portanto, como disse, vamos criar duas tabelas distintas. Uma delas vai se chamar a cidade. Vamos começar pelo país. País ID e o nome do país. Ou podemos deixar país. É um texto que não se vai repetir, só vamos ter uma entrada para Portugal, uma entrada para o Reino Unido, uma entrada para os Estados Unidos, uma entrada para Paris, não para a França, enfim, uma série de países, mas não temos países repetidos. Portanto, país e não precisamos disto. Agora, vamos para a nossa tabela de cidades. Cidade, cada uma delas identificada pelo seu cidade ID. Cada nome vai estar aqui também representado. Char de, pode ser 100 caracteres. Dizer, já que temos o país com 120, vamos colocar isto também com 120. E agora eu preciso de saber qual país é que isto pertence, esta cidade. Porque nós temos cidades com o mesmo nome em países diferentes, mas são algumas exceções. Mas quando nós sabemos a cidade, sabemos qual é que é o país associado. Portanto, se eu falar-vos em Paris ou Londres, vocês vão saber qual é que é o país que eu estou a falar. Por muito que exista outra Paris e outra Londres no outro lado qualquer. Por acaso, Londres e Paris não sei se existe. Londres acho que sim. Mas Lisboa, por exemplo, existe. Existe uma Lisbon nos Estados Unidos, por exemplo. E então, nós vamos ter aqui um país. Aí. Por acaso, agora fiquei curioso. Só qual é que é o estado? Norte Dakota. Portanto, temos lá uma Lisboa também no Dakota do Norte. Portanto, o que nós precisamos daqui é fazer a ligação entre as duas coisas. Pronto. Agora, o nosso artista vai ter então o seu local de nascimento preenchido. Eu não vou passar ao artista o país, porque se eu passar ao artista o país,
ok, o país de origem é Portugal, mas eu não sei qual é que é a cidade. Podemos estar a falar de Faro, podemos estar a falar de Aveiro, podemos estar a falar de Lisboa ou de outra coisa qualquer. Portanto, eu não posso passar o país, tenho que passar aquilo que é mais específico. É a mesma dinâmica que nós utilizamos no cliente, em que passamos a localidade ID, portanto, passamos aquilo que é mais específico para a entidade que precisa de relacionar toda esta informação que está aqui para trás. Aqui não é diferente. Portanto, o artista vai ter um cidade ID inteiro foreign key. Depois, a idade. A idade, nós vamos ter aqui um date time com data de nascimento. Date time. E, em virtude de termos um artista que já possa ter falecido, vamos ter a data de falecimento. Eu consigo saber quantos anos tem uma pessoa que está viva e consigo saber quantos anos tem uma pessoa, um artista que faleceu. Aqui a dinâmica é, nós não vamos preencher a data de falecimento para todos os artistas. Nós vamos preencher só para os que faleceram. Portanto, nesta tabela nós podemos ter um artista falecido, em que tem estes dois campos preenchidos, ou podemos ter um artista vivo e que só tem a data de nascimento preenchida. E aí, o que nós fazemos para calcular a idade é, se este campo estiver vazio, vamos fazer a data de hoje menos a data de nascimento. Se este campo estiver preenchido, vamos fazer este data de falecimento menos o primeiro. E pronto, e temos a idade. Pelo menos à data do falecido. Depois, o que é que nós temos também? Eu preciso ligar o artista com a cidade. O que é que temos mais? O estilo de arte. Portanto, este estilo de arte é também um texto que se repete. Eu posso ter 10 artistas do estilo A. Portanto, se eu tiver aqui um texto nesta tabela com estilo A mil vezes, eu vou estar a repetir o mesmo texto montes de vezes. Portanto, é um campo que tem que ser normalizado, criar uma tabela de configuração para isto mesmo. Portanto, estilo de arte. Cada estilo vai ter o seu ID, estilo de arte ID e aqui o nome. Estilo de arte. Texto, Anvarchar 120. Agora, no próprio artista, eu não vou ter o estilo de arte, eu vou ter o ID para o estilo de arte que se repete montes de vezes. Não num artista, mas nos outros todos que lá estão. Portanto, estilo de arte ID inteiro, chave estrangeira. Vamos ligar as duas coisas. Portanto, o estilo de arte com o artista. Pronto. E daqui já temos o que precisamos para os nossos artistas. Portanto, eu já tenho forma de guardar o seu nome, tenho forma de guardar o seu local de nascimento com cidade e país e relacionado entre si, normalizado, a idade, através destes dois campos, e tenho então o estilo de arte também guardado, não através do estilo em que eu gravo montes de vezes, não, eu tenho uma tabela de configuração que tem lá todos os estilos e passo só o ID necessário para não estar a escrever o mesmo estilo de arte 500 vezes nesta tabela. E os artistas estão despachados. Vamos colocar aqui de lado e depois vamos relacionar estas entidades todas. Mas para já temos o cliente
com as entidades que têm relação e o artista com as que têm relação que não relacione mais do que uma pessoa ou uma entidade. Agora, temos obra e grupo de arte. Vamos, se calhar, fazer primeiro o grupo de arte e depois fazemos a obra. Isto porquê? Porque o grupo de arte tem várias obras, como já vimos aqui no enunciado, e a obra tem a possibilidade de ter aqui N grupos de arte. Mas o grupo de arte é um bocadinho mais simples, então deixamos a obra para o fim. Portanto, grupo de arte. Vou inclusive apagar isto e vamos tratar do grupo de arte. Portanto, o que é que nós temos nos grupos de arte? As obras de arte também são classificadas em grupos de vários tipos, por exemplo, retratos, naturezas mortas, obras de Picasso ou obras do século XIX. Uma determinada peça pode pertencer a mais do que um grupo e o grupo é caracterizado pelo seu nome. Não temos mais nada relativamente aos grupos de arte. Então, vamos dizer, grupo de arte é caracterizado por um grupo de arte ID. ID é um inteiro, chave primária e tem o nome do grupo de arte, ou podemos deixar como grupo de arte. E aqui é que guardamos o texto do grupo de arte, ou seja, este retratos, naturezas mortas, obras de Picasso, obras do século XIX, etc. Portanto, N varchar e vamos deixar aqui, pode ser 100. Como o grupo só é caracterizado pelo seu nome, vamos deixar só o grupo de arte ID e o grupo de arte. Portanto, este é o ID, lá está, identifica cada registro na tabela, este é o nome correspondente. Pronto, então temos os grupos de arte tratados também, portanto vamos colocar aqui de lado. Era uma entidade assim muito simples. Agora, vamos tratar das obras. Portanto, para cada obra de arte é necessário saber o artista, o ano em que foi feita, o seu título, o seu tipo de arte, pintura, litografia, escritura, fotografia, etc. E o seu preço. Então, falta-nos criar a obra. Vamos apagar isto e vamos arrastar para aqui a obra. Ora, obra, cada uma tem o seu obra ID, inteiro, chave primária, portanto identifico a obra 1, 2, 3, 5 na minha base de dados. O que é que eu preciso de cada obra? O artista está no singular. Quem fez com vários artistas também está correto. Portanto, quem submeteu isso com vários, e eu dei esse feedback, não é? Quando vocês mostraram. Quem fez com mais do que um artista, excelente. Vamos simplificar e vamos seguir o que está aqui no enunciado, que é só um artista. Portanto, isto significa que há uma relação entre a obra e o artista. Portanto, um artista tem quantas obras? Várias. Tem mais do que uma, garantidamente. Ou mesmo que tenha uma, nada previne que não possa fazer uma segunda. Não é? Portanto, um artista vai ter uma coleção de obras que vai fazendo ao longo da sua vida. Uma obra, neste caso concreto, só é feita por um artista. Não é? Portanto, a Mona Lisa só foi pintada pelo Da Vinci. Não foi pintada por mais ninguém. Portanto, a obra é do Da Vinci. O que é que acontece? Há uma relação de um artista, N obras, uma obra, um artista. Portanto, como é que se resolve? Chave estrangeira do lado do N com artista ID. Olhem aqui. Resolvido. Ano em que foi feita. Podemos deixar só o ano. Não há necessidade de termos um date time. Vou colocar um ano como um integer. E não há necessidade de termos mais. O seu título. Portanto, o título da obra. Nós não vamos ter este título repetido muitas vezes. Podemos ter duas obras que tenham o mesmo título, mas serão
serão aqui uma exceção, não serão a regra. Não é a mesma coisa que eu ter a localidade ID em todos os clientes, não é? Escrever lá Lisboa 500 vezes. Não é isso que acontece aqui no título. Pode existir pontualmente uma ou outra obra que tenham o mesmo título, mas não é a regra. Portanto, pode ser um texto normal, portanto, um N char 120 caracteres. Não há necessidade de normalizarmos numa outra tabela. Depois, o seu tipo de arte. Pintura, litografia, escultura, fotografia. Se eu nas obras tiver 5.000 esculturas, eu vou ter a palavra escultura escrita 5.000 vezes. Se tiver 10.000 litografias, vou ter a palavra litografia escrita aqui numa coluna desta tabela 10.000 vezes. Portanto, é um texto que se repete. Sendo um texto que se repete, temos de o normalizar criando uma tabela de configuração. Portanto, uma nova tabela, normalizarmos isto. Portanto, é o tipo arte. Tipo arte tem então um tipo art ID, é um inteiro e tem aqui o nome do tipo de arte. E este nome do tipo de arte vai deixar 100 caracteres. Não tem mais nenhuma característica e está feito. Uma obra tem um tipo de arte, ou é só de um tipo de arte, não é uma pintura e uma escultura ao mesmo tempo. Não é? Nem uma pintura e escultura e fotografia. Portanto, ou é uma escultura, ou é uma fotografia, ou é uma pintura, ou é outra coisa qualquer que eu não dei aqui como exemplo, mas é só uma coisa. Contudo, se eu pensar em esculturas, vocês conseguem imaginar, pronto, mesmo que não conheçam nenhumas, conseguem conceptualmente pensar, ok, existem montes de esculturas, não é? Portanto, um tipo de arte tem N obras, uma obra tem um tipo de arte. Portanto, chave estrangeira do lado do N, com um tipo art ID e está feito. E agora temos que ligar estas duas coisas. O tipo de arte com este tipo de arte. Pronto. Mais. E o seu preço? Portanto, é um campo numérico, preço, é dinheiro, portanto, é um decimal, sempre. E temos a nossa obra concluída. Não é? Agora, isto são as características que estão em cada uma das entidades, mas eu não deixo de ter aqui umas entidades, aqui outras e aqui outras. Eu tenho que relacionar tudo isto. Então vamos ler o enunciado novamente. Portanto, a galeria mantém informações sobre os seus artistas, os seus nomes, locais de nascimento, local de nascimento, cidade e país, idade e estilo de arte. Portanto, tudo aquilo que eu preciso no artista está aqui. Aquelas características todas, o estilo de arte e a cidade e o país. Portanto, isto está ok. Não há necessidade de eu ter que ligar isto com nada mais para já. Ou seja, o artista não tem para já a necessidade de ligar com ninguém. Agora, se alguém vai ter necessidade de ligar com o artista, já é outra coisa. Agora, para cada obra de arte é necessário saber o artista. Portanto, esta também está aqui. O ano em que foi feita, o seu título, o seu tipo de arte e o seu preço. Portanto, para cada obra de arte é necessário saber o artista. Há a necessidade de ligar o artista com a obra. Portanto, a obra precisa do artista. Então, vamos ligar. E aqui está. Depois eu já vou arrumar isto melhor assim. Entretanto, o que é que temos? As obras de arte também são classificadas em grupos de vários tipos. E damos aqui uns exemplos. Uma determinada peça pode pertencer a mais do que um grupo e um grupo é caracterizado pelo seu nome. Portanto, o que é que acontece? Nós temos a indicação que uma obra pode estar em vários grupos de arte
e que um grupo de arte naturalmente vai ter uma série de obras. Então existe uma relação de N para N entre o grupo de arte e a obra. Então vamos ter que criar essa relação de N para N. Como? Tabela com chave composta. Grupo arte obra. Vamos ter aqui grupo arte ID será um inteiro. Chave estrangeira para já e vamos ter um obra e inteiro, chave estrangeira para já. Não precisamos de mais nada disto, só estamos a relacionar os IDs. Portanto, o que é que acontece? Eu vou passar isto aqui acima e vou ligar o grupo de arte com o grupo de arte obra e o grupo de arte obra com a obra. Portanto, o grupo de arte vai ligar com este, assim, e a obra vai ligar com o grupo arte obra. Portanto, a obra liga aqui, assim. Pronto. E então, olhando aqui para o nosso enunciado, temos já isto mais composto. Portanto, as obras de arte também são classificadas em grupos de vários tipos e uma peça pode pertencer a mais do que um grupo. E neste momento já tem a possibilidade de uma peça pertencer a mais do que um grupo. O grupo é caracterizado pelo nome, portanto, isso é uma característica desta entidade aqui. Finalmente, as galerias mantêm informações sobre clientes. Para cada cliente, a galeria mantém o nome da pessoa e endereço completo. Portanto, essa parte do cliente está feita, mas há também a necessidade de ligar com os artistas e grupos de arte que o cliente tende a gostar. Portanto, um grupo de arte é, de certa forma, gostado por várias pessoas, não é? E uma pessoa também pode gostar de vários grupos de arte diferentes. Portanto, um cliente N grupos de arte, um grupo de arte engloba N clientes. Relação de N para N, temos que desconstruir com uma tabela intermédia que se chama cliente arte. Aqui vai ter um cliente ID, aqui vai ter um grupo de arte ID. Não precisamos de mais nada. Vamos só ligar as entidades. Portanto, o cliente liga ao cliente e o grupo de arte vai ligar ao contrário. Portanto, este é que vai ligar aqui e este é que vai ligar aqui. Portanto, eu já coloco isto aqui um bocadinho mais legível. Vamos fazer assim. Entretanto, temos aqui a indicação que nós queremos relacionar o cliente com os grupos de arte que ele gosta, assim como os artistas. Portanto, um cliente vai ter uma série de artistas favoritos e um artista favorito vai ter uma série de fãs. Então, há uma relação de N para N entre os clientes e os artistas, em que nós vamos ter aqui uma tabela deste género, em que vamos ter cliente artista e depois vou ter um cliente ID como foreign key e um artista ID como foreign key. O conjunto das duas coisas faz a primary key. E agora é só ligarmos estas entidades. Portanto, eu vou ligar o artista com este. Eu acho que vou ter que fazer deste lado. Sim.
modo a ter este artista ID aqui. Ok, assim. Agora vamos ter que ligar o cliente ID a este artista ID. Vamos ter que passar isto ligeiramente para aqui, para as setas ficarem minimamente ok. Portanto, estas passam para aqui e então. Consigo fazer assim. Depois pode ser necessário aqui algum ajuste. Portanto, cliente ID. E deste lado aqui também isto. Porém, estas setas são sempre muito complicadas. Assim. E pronto, desta forma podemos então ter o nosso exercício resolvido. Pergunto, daquilo que estivemos aqui a ver, alguma dúvida, alguma questão, algo que queiram perguntar? Ficou percebido? Ficou percebido? Bom. Então, eu vou enviar-vos aqui o print screen deste diagrama. E vamos então terminar.